E se eu te dissesse que você foi enganado esse tempo todo sobre tudo que achava que sabia sobre Bob Esponja? Duvida? Então se prepara. Durante os próximos 60 minutos, você vai mergulhar em um mundo de teorias sinistras, fatos desconhecidos e segredos bizarros que estavam diante da sua cara esse tempo todo. Você nunca mais vai assistir Bob Esponja do mesmo jeito. E amanhã tem teoria nova para todos os inscritos do canal. Acomode-se, respire fundo, porque nos próximos 3 segundos tudo vai mudar. E se eu te dissesse que o Bob Esponja esconde algo muito mais bizarro e sinistro do que você imagina, por trás do Homem-Raio? Não acredita? Então se prepara, porque eu vou te mostrar o maior e mais perturbador segredo do Homem-Raio, direto da fenda do biquíni. Você está pronto para ter o maior segredo do Bob Esponja revelado? Todo mundo já sabe que o Homem-Raio era um dos piores vilões da fenda do biquíni, mas sempre era derrotado pelo Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Para entendermos melhor essa teoria, primeiro vamos voltar no passado, no episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. Tudo começa com o Homem-Sereia e Mexilhãozinho saindo de férias para dar uma descansada. Porém, eles não poderiam deixar a sua base desprotegida. Iriam precisar de alguém para cuidar dela. E adivinha quem eles chamam? Sim, exatamente quem você está pensando. O Bob Esponja e o Patrick, os dois maiores patetas da fenda do biquíni. E é aqui que tudo começa a sair fora de controle. O que parecia ser só mais uma tarefa simples, vira o início de algo muito maior. Você está prestes a ver algo que vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre o Homem-Raio. Então se segura aí no sofá, porque o mistério só tá começando. O Mexilhãozinho começa a dar instruções a Bob Esponja enquanto vão estar fora. Até aí, tudo bem. Até que o Bob Esponja vê simplesmente a sala dos equipamentos secretos do Homem-Sereia. E é claro que o Bob Esponja e o Patrick se olham na hora. Já tá na cara que eles vão fazer besteira, não é mesmo? Eles começam a tentar brincar com os equipamentos. Eu vou brincar com o raio cósmico! Eu quero a luva marinha! Mas logo o Homem-Sereia percebe e impede os dois. Esperem um pouco aí, rapaz! Ele diz para eles não tocarem em nada, o que pode acabar causando um grande desastre. Mas é óbvio que estamos falando do Bob Esponja, não é mesmo? E o que está prestes a acontecer vai te fazer duvidar de tudo o que você pensou que sabia este tempo todo. Eu duvido você estar pronto para o que vai descobrir logo a seguir. Então eles começam a brincar com tudo o que vê pela frente. O globo da confusão, o barco móvel invisível, até que o Mexilhãozinho volta e diz para eles não tocarem em absolutamente nada. Então eles fingem que escutam de verdade. O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho finalmente saem e avisam que irão voltar apenas em uma semana. Agora que vem a pedrada. Se prepara para o que está por vir. O Patrick simplesmente dá de cara com o Homem-Raio. Sim, com o Homem-Raio, o maior vilão de todos os tempos. Então ele decide chamar o Bob Esponja, e os dois começam a morrer de medo. Só que adivinha, o Homem-Raio simplesmente está congelado em molho tártaro, então ele não pode simplesmente atacá-los. Ainda bem, né? Ou será que não? Você não imagina no que está prestes a acontecer agora, porque nos próximos 3 minutos, você vai ficar de boca aberta e não vai acreditar no que você está vendo. O Bob Esponja fica animado após perceber que o Homem-Raio está congelado, e diz que gostaria de fazer tantas perguntas para ele, até que isso acontece. Descongelar. O Bob Esponja começa a brigar com o Patrick, mas enquanto isso, o Homem-Raio tem sua cabeça descongelada. Então ele ordena que os dois o descongelem completamente. Porém, o Bob Esponja diz que não vai libertá-lo, porque ele é muito malvado. O Homem-Raio decide enganar os dois, contando que agora é do bem e que é uma boa pessoa. E adivinha o que acontece? Sim, é óbvio que o Bob Esponja acredita nele. Quer dizer que se eu fosse bom você me libertaria, é? Não, é claro, por que não? Então, neste caso, eu sou bom. Verdade, É verdade. verdade verdadeira. É verdade verdadeira. O Homem-Raio acaba tentando atacar os dois para se vingar, mas, cara, é aí que tudo começa a ficar ainda mais estranho. Você não vai acreditar no que está para acontecer agora. Se prepara. Quando ele está prestes a atacá-los, Bob Esponja pega um controle do bolso e aperta o botão. E esse controle era nada mais nada menos do que o controle de cinto de cócegas. O Homem-Raio não resiste e acaba caindo no chão de tanto rir. O que é errado comigo? Então o Homem-Raio percebe que não vai conseguir sair dali de jeito nenhum, e decide bolar um plano malvado para escapar dos dois palermas. Eu duvido você adivinhar qual vai ser o plano dele. Ele decide se fazer de coitadinho, e pedir ajuda para os dois, dizendo que ele agora é um bom homem, e que de verdade não vai mais fazer o mal. E aí, você acredita no Homem-Raio? Eu choro. Que desgraça.
Desgraça minha! Vocês não sabem como é ser malvado durante tanto tempo! Como eu queria ser bom! Então Bob Esponja e o Patrick aceitam ajudá-lo e partem para os primeiros testes. O primeiro teste era o Homem-Raio devolver uma carteira que havia sido perdida pelo Patrick. Até aí, tudo bem, né? Mas é aí que tá. Quem vai fazer o teste é o Patrick. E adivinha o que vai acontecer? Eu vou deixar vocês ver com seus próprios olhos, mas vocês não vão acreditar, é sério. Agora o que você faz? Com licença, senhor, mas acho que perdeu a carteira. Ela não me parece familiar. O Patrick, com sua burrice, diz que a carteira não é dele. O quê? Eu vi que deixou cair. Toma. Não, não é minha. E o Homem-Raio perde a paciência. É sua, sim. Estou tentando ser uma pessoa boa e devolver para o senhor. Devolver o quê pra quem? E até tenta atacar o Patrick. É, pra mim isso faz sentido. Então vai pegando. Não é minha carteira. Não, seu piolo mole, pega essa... Então Bob Esponja decide ativar o cinto de cócegas no Homem-Raio. Então eles decidem fazer uma segunda lição de bondade, para testar o Homem-Raio. A lição dessa vez é ajudar alguém que está carregando algo pesado. O Patrick está carregando uma caixa, e o Homem-Raio deve ajudá-lo. Mas de novo, o Patrick faz besteira, e derruba a caixa nos pés do Homem-Raio. Está com dificuldades com este pacote. Gostaria de uma ajudinha? Opa! O Patrick também não ajuda o coitado do Homem-Raio, né, cara? Agora se prepara para o que vai acontecer. É algo que é até difícil de entender. O Homem-Raio fica muito bravo com o Patrick e começa a bater nele. O mais engraçado é que mesmo usando o cinto de cócegas, ele não consegue parar. Então isso significa que ele na real aguenta as cócegas? Então por que ele não foge? O Patrick fica com raiva do Homem-Raio e decide usar o cinto nele. Bob Esponja tenta impedi-lo de se vingar, mas nessa briga o controle acaba quebrando. E é aí que toda a maluquice começa a acontecer. O cinto acaba ficando fora de controle. Mas aí o Homem-Raio fala a palavra mágica. Por favor, faça isso parar. E para os dois bobões, isso foi simplesmente o suficiente para libertá-lo. O que eles não esperavam é que ele iria pegar todos os seus equipamentos e atacar eles. Bob Esponja e Patrick decidem ir atrás dele para capturá-lo novamente. Eles pegam um barco móvel e vão atrás dele. Mas logo na frente, eles acabam batendo num poste. Só que eles tinham a carta na manga. Utilizaram o globo da confusão. Mas como já imaginamos, eles usam neles mesmos, porque são burros. O Homem-Raio por si só vai até o banco da cidade. Chegando lá, acontece algo muito mais bizarro. É sério, vocês não vão acreditar no que vai acontecer. Ele simplesmente começa a rir, todas as vezes que pensa em fazer maldade. E é nisso que ele se dá conta que não sente mais vontade de ser mal. Então ele volta para onde Bob Esponja e o Patrick está. E diz que eles não precisam se assustar, porque agora na verdade ele não é mais o cara do mal. Só que aí tem um detalhe muito misterioso que eu duvido que vocês perceberam. Repare bem e se preparem. Eu não vou precisar mais disto. Adeus, colega benfeitor. É impressão minha, ou ele ficou sem cabeça e continuou andando normalmente. A partir de agora, tudo vai começar a fazer sentido. E você vai ficar de boca aberta, porque nunca tinha reparado no que eu vou te contar agora. Agora, para entendermos a teoria, precisamos visitar um outro episódio, o De Volta ao Passado. Nesse episódio, toda a linha do tempo é bagunçada, e ocasionando na maior teoria de Bob Esponja já vista. Se prepare. O episódio começa com Bob Esponja e o Patrick. Eles encontram o Homem-Sereia e Mexilhãozinho, parados porque a gasolina do seu barco móvel havia acabado. Então eles se oferecem para empurrar o carro até a caverna da base deles. Quando eles chegam no local, como forma de agradecimento, o Mexilhãozinho diz que eles podem visitar a base. Mas acontece algo que todo mundo já sabe. Adivinha o que o Mexilhãozinho fala? Mas vocês têm que prometer não tocar em nada. Tá legal! Bom, já conhecendo Bob Esponja e o Patrick, já podemos imaginar o que vai acontecer. Eles começam a explorar o local, até que se deparam com uma máquina do tempo. E é aí, meus amigos, que tudo começa a dar errado, porque tu vai ver algo agora que vai mudar o rumo da história completamente para sempre. Não tire os olhos da tela agora, porque esse momento é muito importante. O Patrick acaba confundindo a máquina do tempo com a de um salgadinho, e acaba acionando a máquina sem querer. E é aí que tudo começa. Eles são teletransportados para 1950, no começo da Fenda do Biquíni. Enquanto o Mexilhãozinho briga com o Patrick, eles avistam o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho no auge, tentando combater o Homem-Raio, que está causando um alvoroço na cidade. E adivinha o que eles decidem usar? Sim, molho tártaro. Não sei o que eles têm com esse molho, mas tá, né? Chegou o grande momento, onde tudo que tá na teoria vai acontecer, e você vai terminar esse vídeo abismado e assustado por nunca ter notado isso. Antes mesmo que eles possam lançar o molho no Homem-Raio, eles percebem que a lata de fato está vazia. E adivinha por quê? O Patrick simplesmente comeu todo o molho tártaro da lata. Então, para reverter essa situação, Bob Esponja e Patrick tentam voltar para o presente para consertarem a cagada que fizeram. Mas quando eles voltam, tem uma surpresa macabra e assustadora. Sério, isso aqui vai te deixar de queixo caído. Apenas observe. Olho tártaro, o que aconteceu com o Siri Cascudo?
Quando eles entram no Siri Cascudo, descobrem que o Homem-Sereia e Mexilhãozinho novos estão trabalhando ali, e os velhos haviam sido enterrados ali atrás mesmo. Quando o Mexilhãozinho avisa que o molho tártaro acabou, o Homem-Sereia começa a se lembrar do porquê estão ali. Molho tártaro? Justamente o que destruiu a vida que conhecíamos! E o mais sinistro é que tudo foi culpa do Patrick. Se você ainda não sabe quem é o Patrick de verdade, vou deixar no final desse vídeo a teoria por trás do Patrick. Então todos eles decidem voltar ao passado novamente, pulando na máquina do tempo. Mas quando chega ao passado, acabam se deparando com outras versões deles. Então eles começam a brigar. Isso deixa eles vulneráveis, e o Homem-Raio decide atacar novamente. Porém, quando vão pôr o seu plano em ação, o Palermo do Patrick decide comer novamente o molho tártaro. E tudo começa a ficar ainda mais bizarro agora, porque começa a brotar várias versões do Patrick e do Bob Esponja tentando consertar a cagada que haviam feito. Nisso tudo, o Homem-Raio fica confuso e sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. Mas não adianta muito, porque o Homem-Raio acaba sendo preso, mas não pelo molho tártaro, e sim por algemas. E é aí, meu amigo, onde tudo dá errado. Agora, meu amigo, é aqui que a teoria começa a se formar. Mesmo que isso nunca tenha sido mencionado diretamente, tudo faz sentido quando a gente olha com atenção. Depois do episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3, dá pra entender porque o Homem-Raio continuou sendo um vilão, mesmo depois daquela suposta tentativa de redenção. E o que acontece ali é digno de um filme de espaço-tempo. A real é que o Bob Esponja tem seu próprio multiverso. O molho tártaro que o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho iam usar para congelar o Homem-Raio lá em De Volta ao Passado é exatamente o mesmo molho que no futuro é usado para prender ele, em Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. Só que tem um problema, o Patrick, em sua clássica falta de noção, ele come o molho tártaro inteiro no passado, e isso muda tudo. Sem o molho, o Homem-Raio não é congelado como deveria. No lugar disso, ele só é capturado de leve com algemas. Esse detalhe cria uma linha do tempo alternativa, uma realidade onde o Homem-Raio nunca foi congelado de verdade. O que significa que no futuro, Bob Esponja e Patrick nunca o descongelaram. E sem isso, eles também nunca tentam ajudar ele com aquele famosinho cinto de cócegas. E sem a ajuda deles, o Homem-Raio nunca aprende a ser bom, nunca muda e continua sendo vilão, sem remorso que a gente vê nos episódios. Ou seja, o simples fato do Patrick ter comido o molho tártaro no passado foi o que ocasionou tudo isso. Patrick, sem querer, acabou virando o Flash do fundo do mar. Ele impediu o único momento em que o Homem-Raio realmente teve a chance de mudar. E pior, nunca ninguém falou disso nos episódios. Mas se você juntar as peças, tudo se encaixa. Faz tanto sentido que parece até intencional. Você se lembra da sorveteria do Amendobobo? E se eu te dissesse que o Bob Esponja escondeu algo muito mais bizarro e sinistro do que você imagina, por trás do Amendobobo? Duvida? Então se prepara, porque hoje você vai descobrir o maior e mais perturbador mistério envolvendo o Amendobobo, direto das profundezas da fenda do biquíni. Se prepara, que eu vou te revelar o que estava diante dos seus olhos esse tempo todo. Tudo começa de uma forma pacífica, uma simples sorveteria, onde todo mundo parece estar feliz, sorrindo e se divertindo. Mas o que ninguém percebe é que ali, bem debaixo do nosso nariz, se escondia algo muito mais sombrio. Um segredo tão estranho que muda completamente o que a gente pensa sobre o Bob Esponja, sobre o Amendobobo e até mesmo sobre a própria fenda do biquíni. No começo do episódio, vemos o Patrick escolhendo as amostras de sorvetes no balcão, todo empolgado, como se nada mais no mundo importasse. Mas aí, a atendente, já visivelmente irritada, reclama com ele, dizendo que ele já teria excedido e muito o limite de amostras permitido. Só que o Patrick, em vez de respeitar, ele começa a ser abusivo, insiste e força, e pior ainda, pede mandando que ela pegue sua colher especial, só para ele tomar mais sorvete. Ei, você experimentou todos os nossos sabores. Pode, por favor, escolher um logo? Não tão depressa. Agora eu quero experimentar algumas combinações dos sabores. E eu gostaria que usasse minha colher. O clima que era para ser leve começa a ficar estranho e desconfortável. A atendente fica muito irritada. E por causa disso, eu percebi que havia algo muito errado com aquele lugar. O Patrick, que sempre foi visto como ingênuo e bobão, ali parece agir de um jeito estranho, quase manipulador. E se você quer entender mais o Patrick, assista a teoria depois dessa sobre o Patrick. E é nesse momento que você começa a sentir que aquele episódio talvez não seja só sobre sorvete e diversão. Talvez, por trás daquela sorveteria, daquela colher especial e da atitude bizarra do Patrick, exista algo muito mais sinistro acontecendo. Algo que ainda vai piorar muito. Então ela decide chamar o segurança, e ele acaba colocando o Patrick
Patrick para fora da sorveteria. Só que é aí que vem a parte ainda mais estranha. 2 dos funcionários saem da sorveteria e se sentam em cima do Patrick, que estava estirado no chão, como se ele simplesmente não estivesse ali. Tipo, como não perceberam isso? Simplesmente não faz o menor sentido. E é aí que começa a ficar ainda mais suspeito. Enquanto eles estão ali, meio por acaso, eles começam a falar em voz alta sobre o Amendobobo. Dizem que quem trabalha lá ganha sorvete de graça, e repetem isso várias vezes como se quisessem garantir que o Patrick realmente escutasse. Agora pensa comigo, será que eles estavam falando isso de propósito? Será que a ideia era plantar essa informação na cabeça do Patrick para atrair ele para dentro daquele negócio minimamente suspeito? E olha esses funcionários, não te parecem meio estranhos? Sem expressões, meio travados, falando de um jeito quase automático, como se estivessem sendo controlados. Na real, é que desde esse momento, tudo fica cada vez mais esquisito, como se o Patrick tivesse sido fisgado para dentro de algo que ele nem imaginava. Logo após isso, começa a passar uma explicação bizarra sobre como surgiu o Amendobobo. 2. Mantenham bons hábitos no trabalho. E 3. Acreditem em extraterrestres. Paz, abraços e sorvete! Você percebeu algo estranho nessa história toda? Acreditar em alienígenas? Em controle mental? Tá, mas por quê? E é aí que a coisa começa a ficar realmente bizarra. Se você tá prestando atenção, agora você já começa a encaixar os pontos. Depois de ouvir a conversa suspeita dos funcionários, o Patrick, como a gente já imaginava, fica obcecado com a ideia de ganhar sorvete de graça. E é óbvio que ele decide trabalhar ali, sem pensar 2 vezes. O Patrick, depois de um rápido treinamento, simplesmente pega no sono, no meio do expediente. E o gerente da sorveteria, todo estranho, meio forçado, começa a explicar para ele como seriam as tarefas dali pra frente. A primeira missão era lavar os pratos da sorveteria. Simples, né? Mas adivinha, quando o gerente volta para conferir o serviço, ele toma um susto, pois o Patrick já havia limpado todos os pratos em tempo recorde. Tipo, rápido demais para ser normal. Só que é aí que vem um detalhe nojento, o Patrick simplesmente não lavou prato nenhum. Ele simplesmente lambeu todos os pratos para aproveitar o restinho do sorvete que tinha neles. Mas beleza, o gerente engole essa e passa para a próxima missão: descarregar o caminhão cheio de sorvete. Agora é só descarregar, não é? Só isso. Mas a gente tá falando do Patrick, né? O que ele faz? O Patrick consegue, de alguma forma bizarra, causar um verdadeiro desastre. Ele acende uma fogueira dentro do freezer da sorveteria. Tipo, como é que se acende um fogo no meio de um freezer? Não faz sentido. É como se as regras da física simplesmente não existissem naquele lugar. E aí, meu amigo, a sensação de que tem algo errado, muito errado, só aumenta. Será que o Patrick tá sendo manipulado? Será que a sorveteria é uma fachada para algo muito mais sombrio? E o tal Amendobobo? Quem ou o que ele realmente é? A partir daqui, as coisas vão ficar ainda mais bizarras. Já cansado, sem saber mais o que fazer com o Patrick, o gerente toma uma decisão meio desesperada. Coloca ele para trabalhar como atração da sorveteria. Isso mesmo, o Patrick agora teria que vestir uma fantasia de Amendobobo para entreter as crianças que iam comer sorvete lá. Só que percebe o que acontece. Eu te amo, Amendobobo! Ai, que fofinha. Boa sorte. Eu quero que você seja o meu pai. Eu quero quebrar essa casca! Foi mal. As crianças não estão apenas adorando o Amendobobo, elas estão hipnotizadas. Não é uma adoração normal, elas falam como se estivessem programadas, repetindo "eu amo o Amendobobo", mas tem algo estranho na voz delas, algo vazio, como se não fosse delas. A cada palavra, a cada gesto, fica mais claro que elas não estão ali por acaso, elas estão sendo controladas. Mas quem está controlando elas? E por que elas estão tão fissuradas nesse Amendobobo? A sensação de algo está por trás disso cresce. Mas o que? Será que o Amendobobo é só um mascote ou uma ferramenta? Uma ferramenta para algo maior? Para algo que não conseguimos entender? Você começa a sentir que as coisas não são o que parecem. E você se pergunta, o que vai acontecer agora? E aí que vem a pedrada. O gerente manda o Patrick voltar no dia seguinte para tentar passar novamente no teste. Patrick, triste, volta para sua casa. Ele sente como se estivesse preso em uma realidade que não faz sentido. E enquanto ele passa por sua casa, algo ainda mais estranho acontece. Desculpa, moço. Eu achei que essa pedra fosse a minha. Patrick, essa é sua pedra. Eu tava te esperando. Como foi o primeiro dia no trabalho? Eu não consigo fazer nada direito. Eu acho que eu vou ser despedido amanhã. Pobre estrelinha do mar.
É o seguinte, amigo. Amanhã vou com você pra te ajudar no trabalho. Oh, muito obrigado, estranho gentil. Lá em cima da sua pedra está o Bob Esponja, mas parece que não é o Bob Esponja que ele conhece. Não é o amigo de infância com quem ele realmente costumava brincar. Patrick olha para ele, confuso. Ele o observa por um momento, mas em vez de sorrir e cumprimentar o velho amigo, ele reage como se estivesse vendo um total estranho. A expressão no rosto de Patrick é de algo errado, como se ele não reconhecesse aquele ser que sempre foi seu amigo. O Bob Esponja, por sua vez, apenas fica lá, com aquele sorriso estranho, como se nada estivesse errado. Mas o Patrick não sente aquela amizade de sempre. Algo aí está muito fora do lugar. Agora você está começando a entender a minha teoria? Parece que o Amendobobo está manipulando o Patrick, fazendo uma lavagem cerebral nele através dos sorvetes. Afinal, ele deixou de reconhecer o Bob Esponja depois de comer o sorvete daquele lugar. Será que esse sorvete tem algum tipo de poder sobre a mente do Patrick? Então o Bob Esponja decide acompanhar o Patrick no seu segundo dia para ajudá-lo a passar no teste. Então eles têm uma brilhante ideia, de o Bob Esponja entrar no seu avental e ser as mãos do Patrick. Até aí tudo bem. E aí, fica ainda mais estranho. Se liga nessa cena aqui. Bem, pronto para a sua segunda e última chance. Agora eu vou mostrar. É impressão minha, ou o gerente viu o Bob Esponja e depois fingiu que não viu nada? Se ele é o gerente, por que ele fez isso? Isso só me faz questionar o fato dele não se importar com a vaga em si, e sim com o que vai fazer com o Patrick. Após o Bob Esponja ajudar o Patrick, tudo dá certo, e o Patrick finalmente consegue tomar o seu sorvete de intervalo. Mas ele começa a ficar maluco de sorvete, e toma todo o sorvete existente do Amendobobo. Ele toma tanto que congela a Terra inteira. E a minha teoria é que esse sempre foi o intuito, a dominação da Terra, porque 5 bilhões de anos depois, a Terra descongela. E adivinha quem vem buscar o Patrick? Sim, os aliens. Agora, para você entender a teoria, o que rola na Fenda do Biquíni não é só uma sorveteria, não é só sobre vender sorvete. Aquele lugar, com aquelas pessoas, elas estão sendo controladas por algo muito maior. O Amendobobo não é só um sorvete, ele é uma ferramenta, e a sorveteria, uma fachada. Tudo ali esconde uma operação de manipulação mental. E quem tá por trás disso não são só os funcionários, mas sim os alienígenas. Esses alienígenas, com sua tecnologia avançada, criaram um jeito de controlar mentes. E o plano deles é simplesmente fazer as pessoas aceitarem os alienígenas, acharem que eles estão superiores e aos poucos tomarem o controle do planeta. E o Amendobobo, ele é só o começo desse plano. Agora olha o Amendobobo, doce, viciante, com algo que te faz querer mais. Isso é controle disfarçado de prazer. Quem começa a comer demais, tipo o Patrick, vai ficando cada vez mais fora de si, mais perdido na própria realidade. Não é só sorvete, é a mente dele sendo manipulada. E as crianças, elas adoram o Amendobobo, mas não de uma forma normal. Elas ficam obcecadas, como se estivessem hipnotizadas, como se o Amendobobo fosse algo divino. Mas quem tá controlando elas? Os alienígenas. E aqui vem a parte ainda mais sinistra. Os Illuminatis, lembra do gerente da sorveteria? Ele parece estranho, né? E se ele for só mais um peão dessa sociedade secreta? O trabalho dele é manter a fachada da sorveteria, controlar quem entra, quem sai e preparar o caminho para os alienígenas dominarem a Terra. Aos poucos, mais gente vai se viciando no Amendobobo, e ninguém percebe que está sendo controlado. Quando os alienígenas finalmente chegarem, já será tarde demais. Eles já terão tomado a mente de todas as pessoas da Fenda do Biquíni. Agora, o Amendobobo não é só um sorvete, ele é uma arma disfarçada de doce, um plano para controlar a humanidade. A Fenda do Biquíni não é só um lugar fictício, é o campo de testes de algo muito maior e mais perigoso. Os alienígenas, com a ajuda dos Illuminatis e do Amendobobo, estão se preparando para dominar o mundo. Então, da próxima vez que você ver o Amendobobo, lembre-se disso. Ele não é só um sorvete, ele é o começo da queda. E quando você ver o Patrick e as crianças com aquele comportamento estranho, saiba quem está no controle. Você já parou para pensar que o Bob Esponja foi de fato sequestrado pelo motorista do ônibus que levou ele para a Fenda da Pedra? Essa semana eu reassisti o episódio 17 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Pra mim, esse é o episódio mais estranho de toda a temporada, porque é nesse episódio que ele e o Patrick vão parar no fundo do oceano, e lá é um lugar extremamente escuro e com peixes muito bizarros. Quando eu assisti esse episódio pela primeira vez quando eu era criança, eu fiquei com tanto medo que eu não reparei nesse detalhe que o episódio esconde. Mas revendo agora, depois de muitos anos, eu comecei a prestar atenção em um detalhe muito misterioso. Eu comecei a suspeitar que foi tudo feito de propósito. O episódio começa com o Patrick e o Bob Esponja depois de terem passado o dia inteiro no mundo da lua. Então o ônibus chegam para eles voltarem para casa. Quando eles entram, o motorista diz que ele precisa pagar a passagem, mas quando o Bob Esponja vai procurar sua carteira, ele acerta diversas vezes o motorista com seu balão. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não.
Patrick, tem um trocado aí? Ele continua batendo no motorista com seu balão, e como você pode ver, o motorista vai ficando cada vez mais puto com ele, até que ele perde a paciência e manda ele se sentar de uma vez. Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Ah, tudo. Assim que o Bob Esponja se senta, ele começa a mostrar as coisas aleatórias que ele havia comprado no mundo da lua para o Patrick. O Patrick avista uma placa que diz, deixando a fenda do biquíni, então ele pergunta para o Bob Esponja o que é deixando a fenda do biquíni. O Bob Esponja pergunta onde que ele havia visto isso. Ô, Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. Até que eles chegam em um lugar até então desconhecido por eles, a famosa Fenda da Pedra. E o motorista? Ele simplesmente expulsa os dois. Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. Oh, sei. Nesse lugar escuro, bizarro e sombrio. De todas as temporadas, esse foi um dos episódios que mais me marcou, tanto pelo medo, como pelas piadas que se encaixam perfeitamente em 2025. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. Então Bob Esponja pede para o Patrick esperar por ali, que ele vai atrás do horário do ônibus. Só que quando ele está procurando, sem querer o Patrick é pego pelo ônibus de volta para a fenda do biquíni. O mais misterioso é que não tem como o Patrick ter entrado no ônibus sem ao menos pagar a passagem, não é mesmo? O Bob Esponja tenta correr atrás do ônibus, mas não consegue alcançá-lo, como já é óbvio. Então, determinado, o Bob Esponja decide esperar o próximo ônibus. Ele percebe que seu sapato está desamarrado, então ele para amarrá-lo. Quando de repente, um ônibus finalmente aparece, mas vai embora antes mesmo que ele possa entrar. Depois disso, vem um vento muito forte que leva o balão do Bob Esponja para muito longe. Ele começa a correr atrás do balão, e o mais engraçado e curioso é que o ônibus passa de novo exatamente quando ele sai do ponto. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? Então um cara misterioso que aparece no ponto começa a correr atrás do balão do Bob Esponja. Quando ele está voltando para o ponto de ônibus, que na moral, não tem nem 2 metros de distância, cara, outro ônibus passa e novamente deixa ele para trás. Mais tarde, o Bob Esponja começa a ficar com fome, então ele avista uma máquina de doces do outro lado da rua. Ele decide correr e pegar um lanche rapidamente, mas adivinha o que acontece? Quando finalmente ele consegue comprar o doce, aparece outro ônibus e novamente deixa ele para trás. Agora é sério, será que o motorista ficou tão irritado assim com ele só por conta do balão? Assim que ele volta, um peixe muito estranho acaba pegando o doce dele. Enquanto Bob Esponja corre atrás do monstro, aparecem mais 3 ônibus seguidos, deixando ele mais uma vez. Então Bob Esponja decide bolar um plano para enganar o motorista. Ele coloca um falso Bob Esponja na máquina de doces, mas assim que o boneco cai, o ônibus acelera de novo. Ele até tenta se disfarçar de banco, cara, mas logo o motorista percebe. Já cansado, o Bob Esponja decide ir para a estação comprar uma passagem. Então ele espera em uma fila gigantesca para simplesmente ele acabar perdendo o último ônibus. Um vendedor diz que só terá outro ônibus às 5 horas da manhã. Uma coisa que poucas pessoas repararam é que o vendedor é exatamente o monstro que roubou o lanche dele. Curioso, não é? O Bob Esponja fica muito irritado com o vendedor. Espera, eu ainda não terminei! Você está me ouvindo? Insisto que... Então o vendedor apaga as luzes, Bob Esponja decide usar a lanterna que comprou no mundo da luva, mas logo ela estraga. Agora ele está sozinho no meio da escuridão. É uma escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos não vai parecer tão escuro. E do nada, ele escuta um barulho muito bizarro, e fica assustado e decide sair correndo imediatamente dali. Quem está aí? Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Quando ele se depara de novo com esse cara, vemos que ele conseguiu recuperar o balão do Bob Esponja. Ele diz que isso não importava mais a essa altura. Então o cara amarra o balão no braço do Bob Esponja até que ele começa a voar. Então o Bob Esponja agradece. Muito obrigado! Foi um prazer. A gente descobre que o cara misterioso na verdade sabe falar. Agora por que ele não falou antes? Bom, não vamos saber. Até que o Bob Esponja flutua voltando novamente para sua casa.
Agora vamos entender o mistério por trás de toda essa história. O Bob Esponja bateu diversas vezes no motorista com seu balão, e isso foi deixando o motorista cada vez mais furioso. Então ele deixa o Patrick e Bob Esponja na fenda da pedra, e depois pega o Patrick. Quando o motorista está levando o Patrick de volta, nota-se que ele está querendo pular do ônibus, por estar na beira da janela. Ele até fica gritando, mas não consegue sair. Tudo indica que o motorista ficou apenas irritado com o Bob Esponja, por isso ele pegou o Patrick. Como eles são amigos, ele viu que o Bob Esponja iria ficar muito pior sozinho. O que me faz pensar que ele também comunicou os outros motoristas da área para não pararem para uma esponja amarela. No final do episódio, vemos Patrick voltando para buscar o Bob Esponja. Isso só nos prova que de fato o Patrick foi raptado. Agora me contem nos comentários, você acha que o Bob Esponja só foi sequestrado por bater no motorista com balão ou tem outra coisa que deixamos passar? Sabe esse cara, o motorista da Fenda da Pedra? Pois é, recentemente eu fiz um vídeo sobre o episódio mais bizarro de Bob Esponja, onde ele e o Patrick vão parar na Fenda da Pedra, um lugar extremamente escuro, vazio, silencioso e bizarro. Mas não bizarro de um jeito engraçado, sabe? Bizarro de um jeito muito estranho. Aquela sensação de que tem algo macabro acontecendo, mesmo sem uma explicação. Uma vibe de perigo iminente, como se algo estivesse à espreita o tempo todo, escondido nas sombras daquela fenda. Mas daí, eu resolvi rever esse episódio novamente, e foi aí que tudo mudou. Porque dessa vez eu percebi algo, um detalhe absurdo, algo tão sutil, mas ao mesmo tempo tão perturbador, que me fez pausar o episódio na hora. Como eu não tinha percebido isso antes, era como se estivesse ali o tempo todo me observando. Eu sempre ando assistindo Bob Esponja, e em um dos episódios mais recentes que eu vi, adivinha quem aparece? Como se nada tivesse acontecido. Sim, o motorista do ônibus da Fenda da Pedra. Na hora eu fiquei em choque. Como assim esse cara ainda tá solto? Como assim ele simplesmente reapareceu? Então eu comecei a investigar a fundo essa história. Fui atrás de cada detalhe, de cada aparição, de cada episódio de tal motorista maluco dava as caras. E principalmente, porque ele nunca foi preso, após o que ele fez com o Bob Esponja e o Patrick. E cara, a parada é mais profunda do que eu imaginava. Descobri que o nome dele é Ned. E só de olhar pra cara dele, com aquele olhar de psicopata e aquele sorriso torto, já dá pra sentir que ele é um pilantra, não é mesmo? O que você acha? Aquele típico cara que tem mais segredos do que aparenta, lá ele. Mas segura essa, o episódio da Fenda da Pedra foi lançado nos anos 2000, e o episódio de Reaparece Tranquilão, como se nada tivesse acontecido, foi lançado em 2006, 6 anos depois. E é aí que a coisa fica ainda mais sombria. Eu fui pesquisar qual é o tempo médio da pena de um crime de sequestro, e sabe quanto é? Cara, de 12 a 20 anos. Agora é só esperar que a polícia não invada meu quarto e tente me levar junto com eles por achar por que eu estou pesquisando pena de sequestro, não é mesmo? Bem suspeito. Sim, é isso mesmo, cara, de 12 a 20 anos. Se o cara tivesse sido julgado de verdade, era pra ele ainda estar atrás das grades, não acha? Só que ele não foi. Ele sumiu, ficou nas sombras por um tempo, e depois reapareceu, como se nada tivesse acontecido. Quem me deu essa sacada foi um dos inscritos do canal. Então se você tiver ideias legais e geniais, comenta aí e se inscreve no canal. Isso só prova uma coisa, esse maluco tá à solta. E o pior de tudo é que o Bob Esponja nunca o denunciou. Claro, né? O Bob Esponja é muito bonzinho, ingênuo até demais, ele perdoa todo mundo, mas quem claramente não merece. Mas é aí, exatamente aí, que vem a pedrada que vocês nunca iriam imaginar. Se prepara, porque o Ned, ele não é nem um pouco burro, pelo contrário, ele é esperto e muito estratégico. Sabe o que ele fez? Ele virou policial. Sim, ele virou policial. Você não ouviu errado. No episódio Bob Esponja encontra o estrangulador, quem aparece ajudando contra o crime? Ele, o próprio Ned. Aquele mesmo motorista sinistro da Fenda da Pedra, agora vestindo o uniforme da lei. Me diz, tem como isso não ser suspeito? Como que um cara que sequestrou 2 cidadãos no fundo do mar agora é policial? Sabe o mais bizarro? Esse episódio foi ao ar em 2008, ou seja, 2 anos depois dele reaparecer. Ele se infiltrou, entrou na polícia, se camuflou como um agente do bem, justamente para ninguém mais suspeitar dele. Mas se a minha teoria estiver certa, se tudo isso estiver conectado, se todas essas aparições forem de fato do mesmo personagem, então meus amigos, estamos diante de um dos personagens mais malvados, mais manipuladores e mais perigosos de todos os desenhos animados. Sim, esse cara, o Ned, pode ser muito mais do que parece. E o pior, ele ainda está solto pelas ruas. E se eu te dissesse que existe um episódio de Bob Esponja tão estranho e perturbador que foi banido em mais de 12 países? Parece loucura, né? Mas a verdade é que esse episódio esconde um segredo obscuro, algo que a Nickelodeon nunca quis que você visse. Um mistério sombrio envolvendo o Bob Esponja e o Sr. Sirigueijo. Ainda duvida? Então se prepara, porque hoje você vai descer comigo até as profundezas da Fenda do Biquíni, onde um certo inspetor aparece do nada, e depois disso, algo muda para sempre. Antes de mergulhar nessa história, já se inscreve no canal, porque uma vez que você souber a verdade, não tem mais volta. Tudo começa de uma forma pacífica, até o seu Sirigueijo descobrir que o inspetor está vindo para o Siri Cascudo fazer a sua inspeção semanal. Então ele corre para falar com o Bob Esponja e avisá-lo que precisam fazer de tudo para agradar o inspetor. Caso contrário, ele poderia fechar o restaurante para sempre. Até aí tudo bem, né? Não, meu amigo.
O que você vai ver nos próximos 3 minutos vai te fazer duvidar de tudo que pensava que sabia sobre o Bob Esponja e o seu sirigueijo. E o tal do inspetor? Por incrível que pareça, ele não está ali só para inspecionar. Então o Bob Esponja fala para o seu sirigueijo ficar tranquilo, porque o Siri Cascudo é o melhor restaurante do mundo. Ele manda o Bob Esponja ir atender o inspetor, usando o seu charme. Aí do nada o Bob Esponja mete essa. Lindão. O inspetor acaba pedindo um prato de cada do menu do Siri Cascudo, então eles começam a servir, mas de um jeito meio estranho, sabe? Estranho demais. O inspetor, com raiva, acaba pedindo que eles o deixem em paz, para terminar a sua inspeção. Assim que o inspetor termina tudo, o Bob Esponja pergunta para ele o que ele achou. Então ele diz que só vai precisar de um simples hambúrguer de Siri, que sua inspeção estará concluída. Por enquanto, tudo bem. Eu só preciso de um hambúrguer de Siri simples e minha inspeção estará terminada. Mas vem cá, você não tá achando esse inspetor um pouco suspeito, não? Então seu sirigueijo começa a comemorar com Bob Esponja que tudo está nos conformes. Mas, do nada, começa a passar uma notícia especial na televisão. E é agora que vem a pedrada. Se prepara para o que você vai ver agora. Porque é sério, eu não acredito que o Bob Esponja era capaz disso, cara, de verdade. Na notícia, diz que tem um cara se passando pelo inspetor de saúde, para comer de graça nos restaurantes. Cuidado com o homem que está se passando por inspetor de saúde para conseguir comida de graça. Por enquanto, isso é tudo. Então o seu sirigueijo acaba ficando uma fera, e diz que aquele cara é o falso inspetor. E aí, você acha que ele é um inspetor de verdade ou não? Agora vem a parte ainda mais bizarra. Se segura aí no sofá que a loucura só vai começar. O seu sirigueijo, Bob Esponja, decidem trollar o falso inspetor, criando um hambúrguer de Siri cheio de coisas estranhas e bizarras, com molhos de pimenta, molho vencido, eles até jogam no vaso, cara. Escorregou e caiu no vaso. Agora é sério, como o Bob Esponja foi capaz disso? Logo ele, nosso amigo fofinho, ou será que ele não é tão fofinho assim? Mas calma, que eu vou explicar o porquê ele fez isso no fim do vídeo. Porque depois de tudo isso, eles vão fazer uma coisa ainda mais bizarra, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que vai acontecer. Assim que eles criam o hambúrguer, o inspetor reclama e pede que eles andem logo com o hambúrguer. O Bob Esponja leva rapidamente para ele e volta para a cozinha. Então eles decidem se esconder até o inspetor comer o hambúrguer bichado. O que eles não imaginavam é que isso iria acontecer. Sim, o cara se engasgou com uma mosca. Mano, é aí que vem a parte ainda mais bizarra. Porque o Bob Esponja está rindo do inspetor se engasgando. Tipo, é o Bob Esponja, cara. Só por isso já dá pra perceber que esse episódio não é comum. E guarda um enorme segredo por trás dele. Algo mais bizarro do que você pode imaginar. E isso é só o começo de algo muito maior. O que você está prestes a ver agora é mais inacreditável ainda. Se prepare. O Bob Esponja e seu sirigueijo continuam rindo do falso inspetor, que havia supostamente enganado eles, né? Ou será que não? Agora você já deve estar se perguntando, o que vai acontecer agora? E eu garanto que isso vai te deixar ainda mais de boca aberta, porque simplesmente isso acontece. Interrompemos sua risada à custa dos outros para trazer uma novidade. O inspetor falso foi preso. Aqui está a foto dele. Se o inspetor de saúde estiver no seu restaurante e não for este cara, ele é verdadeiro. Puxa, que alívio, hein, seu sirigueijo? Sim, parece que ele não era o falso inspetor, e sim o verdadeiro, não é mesmo? O seu sirigueijo fica incrédulo com o que viu. O Bob Esponja simplesmente ri e diz que vai avisar o inspetor verdadeiro, que ele vai entender tranquilamente. Mas quando eles olham por cima da janela para ver o inspetor, isso acontece. Acho que ele não vai rir, rapaz. Por que, senhor? Porque ele morreu com um hambúrguer. O cara acabou batendo as botas por se engasgar, mas Bob Esponja e seu sirigueijo acreditam que o que fez ele ir de arrasta pra cima foi o hambúrguer perigoso que eles criaram. Então os dois ficam desesperados. Seu sirigueijo começa a jogar a culpa no Bob Esponja. Afinal, ele que fez o hambúrguer. Os dois entram em uma conclusão e decidem bolar um plano maquiavélico para sumir com o cara. E adivinha o que eles fazem? Se tu descobrir, ganha um hambúrguer de Siri. Me responde aí nos comentários. Os dois simplesmente decidem enterrar o cara no meio do nada. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, né? Simplesmente os caras vão enterrar o cara e até aí tudo bem. O Bob Esponja começa a trazer o corpo, e o seu sirigueijo pede para ele cavar para colocar o cara dentro. Assim que eles conseguem, o seu sirigueijo diz que há algo muito errado. O que será? Os dois simplesmente deixaram a cabeça do cara para fora da terra. E o que eles fazem? Só jogam areia por cima. Gênios, não é mesmo? A essa altura, tá começando até a me dar medo do Bob Esponja. Nunca imaginei que ele era capaz de algo assim. Então eles decidem ir embora. E o Bob Esponja pergunta se não deviam fazer ao menos uma homenagem para ele antes. Não devíamos fazer um discurso de despedida? Quando de repente acontece algo muito absurdo, que coloca em jogo todo o futuro dos dois. Porque se isso aqui der errado, a vida deles está acabada para sempre. Vocês dois não se mexam.
Sim, por um momento eu acreditei que eles iriam mesmo pro xadrez, mas na verdade eles só estavam brincando. Mas de repente começa uma tempestade, e adivinha o que vai acontecer? Parece que o Bob Esponja não enterrou tão bem assim o inspetor, e simplesmente quando ele dá fé, o cara tá do lado dele, após descer a montanha inteira pela chuva. Eles decidem pôr o inspetor no porta-malas da viatura, enquanto seu siriguejo distrai os policiais. Mano, até agora não tô acreditando que isso de fato é um episódio de Bob Esponja. Assim que o Bob Esponja coloca ele lá, ele entra no carro, e o seu siriguejo pede para ele ficar calmo, senão iriam ser descobertos. O seu siriguejo pede para o Bob Esponja pôr a pá no freezer quando chegarem lá. A pá, né? O Bob Esponja acaba quase abrindo o bico, afinal é o Bob Esponja, né? Não entendi, seu siriguejo, mas o que quer que eu faça com o corpo? Agora vem a maior pedrada, se prepara, mano. Porque quando eles chegam, Bob Esponja vai até o fundo pôr o cara no freezer. Mas quando ele menos espera, a porta do fundo está trancada. E agora, o que ele vai fazer? Como ele vai resolver isso? Então ele tem uma brilhante ideia, de pôr o cara dentro do seu chapéu e entrar pela porta da frente. Mas que ideia ótima, não é? Simplesmente, quando ele entra, o seu siriguejo pergunta por que ele não está lá atrás, dando um jeito naquela pá. Então os policiais começam a suspeitar do Bob Esponja por estar agindo de uma forma estranha. O seu siriguejo começa a entrar em pânico. A desculpa dele é que o Bob Esponja é apenas um contador de piadas. Aí o pateta do Bob Esponja acaba derrubando o cara no chão. O seu siriguejo, para distrair os policiais, quase dá seu precioso dinheirinho para eles, quando de repente eles recebem um rádio dizendo que estão precisando deles numa ocorrência. Ufa, ainda bem, né? Parece que o Bob Esponja e o seu siriguejo vão se safar dessa. Mas será mesmo? Porque, mano, quando você acha que a treta acabou, ela só tá começando. Eles já estão quase de saída, tudo tranquilo, né? Só pegar as coisas e vazar. Mas aí a policial solta do nada. Antes de ir, eu acho que vou pegar uma soda. Aí você já sente que tem coisa errada vindo. O seu siriguejo acaba dando a soda para ela, e ela percebe que sua soda está sem gelo. E pergunta, ué, cadê o gelo? O seu siriguejo congela na hora. Ele olha de canto de olho pro Bob Esponja e dá aquela travada. O cara começa a suar frio, porque vocês sabem que eles não podem abrir o freezer. Vocês lembram o que tem lá, não é mesmo? Do nada, o Bob Esponja aparece, todo nervoso e manda, já fiz o trabalho macabro que o senhor pediu. Mas a policial acaba perdendo a paciência e diz que ela mesma pega o gelo. E mano, foi nesse momento que o pânico bateu no senhor siriguejo. Ele simplesmente dá um pulo e sai correndo para impedi-la. Ele pula na frente da porta desesperado. A policial para e olha para os dois e pergunta, vocês estão muito nervosos, até parece que cometeram um crime? Bob Esponja arregala os olhos, e o senhor siriguejo fica em choque. Então seu siriguejo não aguenta mais a pressão e acaba soltando a bomba. Ele fala que eles realmente acabaram com o inspetor e colocaram ele no freezer. Os caras simplesmente confessaram na maior cara de pau na frente da polícia que haviam cometido um crime. Aí você se pergunta, e aí, acabou pra eles? Vão ser presos? Realmente vão pro xadrez? Mas aí, de repente, a policial vira e fala, isso é algum tipo de piada? Então eles começam a rir junto com a policial, para quebrar o gelo. Só que do nada aparece alguém muito misterioso atrás dos dois. Uma sombra meio macabra. Assustados, todos começam a se olhar e simplesmente começam a bater no cara, com barril, prato, tudo que aparece na frente. Aquilo vira um caos total. Mas quando eles finalmente olham direito, acabam percebendo que era o inspetor, e ele estava vivo aquele tempo todo. E o plot twist total é que a treta foi só um baita mal entendido, e no final o inspetor ainda aprova o siricascudo. Tudo termina bem, tecnicamente, mas agora pensa comigo. Mano, tu acha mesmo que o Bob Esponja e o seu siriguejo faria isso de verdade? Tipo, cometer um crime e esconder alguém no freezer? É sério isso? Eu tô até agora tentando entender se eles estavam brincando ou surtando mesmo, ou se tem alguma coisa mais sombria por trás disso. Porque depois desse episódio, eu não vejo mais o Bob Esponja com os mesmos olhos. E você, o que acha disso tudo? Deixa aí nos comentários, porque essa história foi doida demais. O Patrick pode até parecer ser burro, mas ao longo do desenho, ele demonstra vários momentos de pura inteligência surpreendente, principalmente quando se trata de ajudar os seus amigos. Você notou que ele incentivou o Bob Esponja a conseguir um emprego no Siricascudo? Oi, Patrick? Onde você pensa que vai? Eu só ia... Não, você não vai não. Você vai para o Siricascudo arrumar o emprego. E até mesmo teve ideias de negócios, como vender chocolate e até mesmo resolver vários testes de raciocínio lógico. Um desses eventos ocorre no episódio Viagem Esquidacástica. O Patrick prova várias vezes que é mais inteligente do que parece. No episódio Patrick Estudioso, quando ele fica inteligente literalmente, percebemos que na verdade ele fica muito infeliz, pois seus amigos não eram mais interessantes para ele. Então Patrick resolve escolher a sua inteligência emocional ao invés da intelectual superior, mostrando que ele é inteligente do seu jeito e que valoriza mais os seus amigos, principalmente a sua felicidade. Já pensou que o Patrick pode ser um gênio secreto? A cada episódio que eu assisto, isso faz cada vez mais sentido pra mim. Por mais que eu goste muito do Patrick, uma coisa
coisa que sempre me incomodou foi o fato do quanto ele pode ser burro. Só que revendo agora, eu comecei a notar uma coisa estranha. E se o Patrick sempre foi inteligente esse tempo todo? Pode até parecer loucura, mas o Patrick nos mostra isso desde o primeiro episódio do desenho. Quer um exemplo? Se não fosse por ele, provavelmente o Bob Esponja nunca teria arranjado um emprego no Siricascudo. No primeiro episódio do desenho, Happy Wanted, o Bob Esponja aparece animado para se candidatar para o emprego no Siricascudo. Só que assim que ele chega no Siricascudo, bate aquele desespero e ansiedade no Bob Esponja, fazendo ele pensar que não irá conseguir a vaga. E aí adivinha quem aparece para salvar o Bob Esponja? Sim, o Patrick. O Patrick literalmente impediu o Bob Esponja de desistir da vaga, e ainda melhorou a autoestima dele, lembrando de todas as coisas legais que o Bob Esponja já fez. Suas primeiras palavras, quando construiu a sua espátula de palitos de dente. Então, o Bob Esponja fica animado novamente, e entra com tudo no Siricascudo. E o resto, todos nós já sabemos. Agora você tá entendendo o que eu quero dizer com isso? Ele poderia muito bem ter falado para o Bob Esponja desistir do emprego e se divertir com ele, mas ele foi inteligente para ajudar o seu amigo, pois sabia que esse emprego era muito importante para ele. E não é só com seus amigos. No episódio Chocolate com Nozes, ele nos mostra que também é bom com dinheiro. O Bob Esponja e o Patrick decidem virar empresários, após verem uma revista de vida de luxo. Na revista, o cara era tão rico que tinha uma piscina dentro da piscina. E quem dá a ideia de vender as barras de chocolate é justamente o Patrick. Então eles começam a vender as barras de chocolate. Tentam várias estratégias, até são enganados no meio do caminho. Mas no fim das contas, um cliente maluco que é obcecado por chocolate acaba comprando um estoque inteiro deles. Simples, delicioso e barato. Chocolate era a maneira perfeita de fazer dinheiro rápido. E o Patrick sabia exatamente disso. Parece até que ele entende o que atrai as pessoas. Suspeito, não é? Um exemplo ainda mais sério é no episódio Viagem ao Esqui da Aquática. Bob Esponja e Patrick estavam causando um alvoroço como sempre, até que Lula Molusco fica irritado com os dois e tenta se vingar, tocando uma música chata no seu clarinete. Mas ele acaba engolindo a palheta do clarinete sem querer. Então eles correm para a Sandy para pedir ajuda. Ela acaba bolando um plano brilhante: encolher um submarino e entrar no corpo do Lula Molusco para recuperar a palheta. Só que enquanto a Sandy se afasta, o Patrick convence o Bob Esponja a cuidar do submarino por dentro. Sim, você ouviu certo. Eles acabam se encolhendo junto com o submarino e a Sandy precisa guiar os dois por dentro do corpo do Lula Molusco. No meio de toda essa bagunça, eles acabam parando o cérebro dele. Eles começam a apertar vários botões, fazendo o Lula Molusco perder completamente o controle do seu corpo. Logo depois, a nave cai no estômago dele e o ácido começa a corroer o submarino inteiro. E é aí que o Patrick, o nosso gênio secreto, resolve o problema. Ele diz que se o Lula Molusco beber refrigerante, as bolhas vão reabastecer o submarino. Como isso? Para de arrotar dentro de mim, seu nojento! Um minutinho aí, Lula Molusco. Isso pode ser sua grande chance. O quê? Se você arrotar bem forte. A gente podia filtrar todo o CO2 para os tanques, ligar os motores e sair daqui com o choque das ondas. Uau! Tem razão. O quê? Vamos seguir seu plano, Patrick. Ei! Que plano? Ele não só descobre isso, como também explica a lógica química por trás da ideia. Até a Sandy fica chocada com como ele teve essa ideia antes mesmo dela. Outro episódio é Pintores Molhados, quando Bob Esponja e Patrick são encarregados de pintar a casa do Sr. Siriguejo. O problema é que seu Siriguejo diz que a tinta é permanente e ameaça os dois com consequências terríveis se sujarem qualquer coisa que não seja a parede. Mas é claro que do jeito que eles são, eles acabam cobrindo a casa inteira com uma bolha gigante de tinta. Menos uma única coisa, o primeiro dólar do Sr. Siriguejo. E como já é óbvio, acaba caindo uma gota de tinta em cima dele também. Eles tentam de tudo para limpar. Lavam, batem, espremem, até esmagam com um computador e nada dá certo. No meio do desespero, o Patrick faz um discurso super sensato, dizendo que o seu Siriguejo estava exagerando e que qualquer dólar poderia substituir aquele. E ele estava certo. O mais irônico é que no fim do episódio, o Sr. Siriguejo revela que aquela tinta nem era permanente de fato. Ele só inventou isso para assustar os dois. Se você tá começando a notar esse padrão no Patrick, é porque pegou a ideia. O Patrick sempre parece ficar inteligente quando está em situações de estresse ou quando um amigo realmente precisa de ajuda. Ele pode até causar problemas burros, mas acaba achando uma saída que ninguém nunca havia pensado antes. Nem mesmo a Sandy, que é a gênia oficial do grupo. Agora sobre o cérebro dele. É claro que o Patrick tem esses momentos de lógica, afinal, todos têm. Mas será que ele realmente é inteligente? O próprio desenho parece responder essa pergunta no episódio Patrick Estudioso. Nesse episódio, Bob Esponja e Patrick estão brincando de pegar água-viva, até que Patrick, correndo, acaba caindo de um penhasco e quebrando sua cabeça. Depois disso, quando ele encaixa de volta a cabeça no corpo, Patrick fica super inteligente. Começa a falar sobre natureza, matemática, arte e música. E esse novo jeito acaba afastando ele de todo mundo, até do Bob Esponja. Ele vira alguém arrogante e crítico demais. A amizade com Bob Esponja esfria, e no fim, Patrick acaba sentindo falta dos seus amigos. Ele decide tentar reverter o acidente,
mente. Então eles descobrem que foi um coral cerebral que deu essa inteligência para ele. O Patrick decide por si mesmo voltar a ser burro e feliz. E olha só que interessante, o coral cerebral real não tem nada a ver com o que o desenho nos mostra, mas essa decisão do Patrick diz muito sobre ele. Todas as vezes que ele nos mostrou ser inteligente, ficou claro que ele tinha controle sobre isso. Ele só não fazia questão de parecer esperto, porque o que ele realmente valoriza é ser feliz e estar ao lado dos seus amigos. Na verdade, ele já possuía uma forma de inteligência valiosa, a chamada inteligência interpessoal, que é a capacidade de entender e interagir bem com os outros. Quando ele ficou inteligente, ele ganhou outras habilidades, como lógica matemática, conhecimento sobre arte, cultura e natureza, mas perdeu justamente a habilidade de se conectar com as pessoas. E é por isso que, mesmo sendo considerado burro, Patrick tem tantos amigos. Ele é tolerante, solidário e sabe lidar com diferentes tipos de pessoas. No final das contas, ele escolheu manter essa inteligência emocional, porque é ela que permite ter uma vida feliz ao lado das pessoas que ele ama. Então, seja ajudando seus amigos a ganhar um dinheirinho, ou salvando eles de uma enrascada, Patrick sempre parece com uma solução genial e um sorriso no rosto. Você já parou pra pensar que no episódio Espião Espiado de Pica-Pau, o maior segredo de todos os desenhos foi revelado? Sem dúvidas, o Espião Espiado é um dos episódios mais bizarros de Pica-Pau, tanto pela sua animação do tempo dos nossos pais, como pelo medo diferente que esse episódio causa. Ontem eu assisti o episódio 55 da terceira temporada de Pica-Pau, O Espião Espiado, lançado em 1954, e eu notei um detalhe que 99% das pessoas nunca perceberam, que sem dúvidas é algo muito bizarro. Quando eu assisti pela primeira vez quando eu era criança, pra mim o episódio nem fez muito sentido, porque a única coisa que eu conseguia sentir era o terror que esse episódio causava naquele momento. Mas olhando agora, depois de muito tempo, eu finalmente desvendei o maior segredo de todos os desenhos animados. O episódio começa com esses dois agentes, o Quinta-feira e o Alan. Eles acabam de receber uma ligação muito misteriosa. Às 11h03 chegou a chamada. Eu atendo, Quinta. Eu atendo, Alan. Eu atendo, Quinta. Já atendi. Na ligação, eles descobrem que uma fórmula ultra secreta do governo havia sido roubada do laboratório de pesquisas. Então eles decidem checar todos os possíveis suspeitos. Até que no meio disso, eles de fato percebem que quem atacou foi o morcego. E vimos que o morcego atacara de novo. Agora na moral, vai me dizer que esse cara aí não é muito bizarro. E todo o segredo misterioso que eu vou te revelar tem a ver com esse morcegão aí. A busca por ele começa, e na cena seguinte vemos um carro da polícia. Mano, imagina escutar essa sirene tenebrosa às 3 horas da manhã. Escuta isso aqui, na moral. O morcego até então começa a se esconder da polícia, então ele decide colocar a fórmula na mesa do quarto do Pica-Pau. Assim que ele volta para pegá-la, ele acaba não percebendo, mas ele troca a fórmula por um tônico de pássaros. Quando amanhece, o Pica-Pau se levanta da cama, e dá para perceber que o Pica-Pau está completamente acabado e sem forças. Que noite danada, hein, cara? Vamos, hora de levantar. Mostre aquele sorriso, cara. Então ele decide tomar o seu tônico. Mas vocês lembram que ele havia sido trocado pelo morcego? O Pica-Pau acaba tomando a fórmula e isso acontece. Nossa, mas que tônico! Eu não sei porquê, mas essa cena é muito engraçada pra mim, se é que você me entende. O Pica-Pau decide sair de casa para experimentar a força misteriosa que ele havia conseguido após tomar o tônico. Quando o Pica-Pau retorna para sua casa, ele vê uma notícia que diz que o morcego era um espião que havia roubado a fórmula do tônico secreto. Estejam alertas com esse sujeito. Ele é um morcego, um espião perigoso que roubou a fórmula secreta. A garrafa roubada tem esta etiqueta. Uma gota? 50 mil cavalos? Então o morcego volta para recuperar o tônico, mas sem sucesso, ele bola um plano para enganar o Pica-Pau e o levar até a sua casa, fingindo ser o FBI. Quando o Pica-Pau chega na suposta sede do FBI, a porta se abre sozinha, mas quando ele entra, antes mesmo que ele possa reagir, a porta se tranca automaticamente. E cara, me diz aí nos comentários se você também acha os sons dos desenhos antigos muito bizarros. Escuta o cadeado se fechando e me diz aí. Eu, sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. O Pica-Pau enfim percebe que na real era o morcego que havia armado uma armadilha para ele. O morcego começa a atacar o Pica-Pau diversas vezes, mas como ele havia tomado o tônico secreto, nada surtia efeito nele. Até que enfim o Pica-Pau consegue capturar o morcego. Mas teve um detalhe que 99% das pessoas deixaram passar. Se você reparar no baú que ele levou para os agentes, você vai perceber que não está a real garrafa do tônico de fato.
Agora, e se eu te dissesse que o morcego era um agente secreto criado pelo governo de verdade? Na época que esse episódio foi lançado, os Estados Unidos estavam em meio à Guerra Fria com a Rússia, e a CIA realmente criou experimentos reais onde morcegos e gatos eram usados como espiões. Já parou pra pensar que, de fato, a Universal junto com o governo estavam tentando mostrar um segredo deles através de um desenho animado? O morcego, na real, era um híbrido biotecnológico, metade animal, metade máquina. Agora pensa comigo, por que o morcego aparece justamente num episódio sobre espionagem? Coincidência? Eu acho que não. Na minha opinião, o verdadeiro motivo do episódio não era comédia, e sim uma mensagem subliminar e secreta, alegando que o morcego na real era de fato o espião espiado. E se outros episódios também esconderem esses segredos bizarros? O que mais os desenhos clássicos estariam tentando nos contar? Comenta aí, você acha que o morcego era real ou foi só uma peça do quebra-cabeça muito maior? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Tamo junto, Davizeira na voz. Pera aí que antes de tu ir embora eu tenho 3 recados pra ti. O primeiro, rapaziada, é que provavelmente vai sair um compilado especial aí pra vocês, com forma de agradecimento aos 2 carinhas inscritos, de 1 hora de vídeos aí de teoria só de Bob Esponja, rapaziada. É bem provável que saia essa semana, então provavelmente vocês vão ter um vídeo muito especial aí de 1 hora de teorias do Bob Esponja, rapaziada. O segundo é que eu vou começar a fazer live lá na roxinha, rapaziada. Eu vou deixar o link aí pra vocês também nesse vídeo, da minha roxinha, pra vocês poderem lá me acompanhar. Vou fazer live jogando lá, vou interagir com vocês. E é isso, rapaziada. E o terceiro é agradecer pelos 2K, rapaziada. Tamo junto aí, vamos sempre na luta. E vamos continuar postando teoria aí e vídeos tops, rapaziada. Pode clicar em nenhum desses 2 vídeos que tá aparecendo pra ti aí, porque eles são muito bons, melhores que esse, eu garanto. Tamo junto, Davizeira na voz, é nóis.